A palavra de Deus no livro de Juízes, no capítulo 2, versículo 11. Fiquem sentados mesmo, acompanhando a leitura da palavra. Assim diz a palavra de Deus. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após de outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram a ira ao Senhor, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão de roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que o roubaram. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra e nos dá um recado dos céus para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, digam amém. Amém. Israel é a nossa referência, o povo de Israel é a referência da palavra de Deus. Quando Deus os tirou do Egito, Deus os tirou da escravidão, e os levou ao deserto, o Senhor era com eles todo o tempo. A palavra de Deus diz que durante o dia havia uma nuvem que os acompanhava. E esta nuvem era a direção que Deus dava a todo o povo. E à noite havia um fogo, e esse fogo era a visão da presença de Deus com eles. E eles olhavam e tinham ali a direção. O deserto é um lugar inóspito, frio à noite. O frio que se faz à noite no deserto é maior do que a rigidez de todo o inverno conhecido. Mas Deus colocava o fogo, era a visão e era como o aquecimento do povo. Durante o dia, o deserto era fortemente quente, algo assim insuportável. Mas Deus lhes dava a nuvem, e era como se o Senhor colocasse para eles um ar-condicionado. Olhavam, tinham a direção e tinham o frescor da presença de Deus. A presença de Deus é sempre assim. É calor quando estamos com frio, é refrigério quando estamos aquecidos, é proteção, é direção de Deus. Israel estava acostumado com isso. Nas horas mais difíceis, nos momentos mais difíceis, o milagre de Deus aparecia. E quando as coisas naturais não operavam, o sobrenatural vinha e os milagres ocorriam. E o povo então, de forma milagrosa, comia e andavam. Deus estava com eles. Nunca lhes faltou o Senhor. Só havia um momento, só havia dentro da história de Israel momentos onde Deus lhes faltava. E não eram pelos seus erros, pelas suas limitações, pelas suas fraquezas, porque eles eram humanos como nós somos, fracos às vezes. Mas Deus se irava só em uma condição: quando eles deixavam de dar glória a Deus e passavam a adorar Balaíns, deuses Astarotes, outros deuses. Deus lhes faltava quando isso não era dado por Israel. Sabe, nós temos aprendido que Deus não nos falta.
E muitas vezes, quando falamos isso, o coração dos amados se aquece com a unção de Deus e ouve-se glória, ouve-se louvor, aleluia. E nós nos sentimos assim, aquecidos pelo Espírito de Deus. Nós temos aprendido isso. Mas essa palavra nos ensina que algumas vezes Deus fica contra nós. E quando Ele fica contra a nossa vida, e Ele só fica nessa condição, Deus não precisa do nosso dinheiro. Fazem da religião nos nossos dias um comércio, algo como se dinheiro fosse a essência das coisas de Deus. Deus não precisa de nada material que possamos oferecer. Tudo que o Senhor quer de nossa vida é honra, louvor, bendizer, glórias. O resto nós cumprimos e fazemos aqui. Mas quando falta isso, quando você se esquece disso, Ele deixa de ser o nosso Deus provedor de dia e de noite e nos entrega aos nossos inimigos. E aí a coisa fica difícil para nós, porque não estamos habituados aos reveses, não estamos habituados a sermos entregues aos inimigos, não somos habituados a derrotas. Eu olho para uma galinha com seus pintinhos, debaixo das suas asas, e a galinha se torna, mesmo sendo uma avezinha pequena, ela se torna feroz quando ela está cuidando dos seus pintinhos. Eu posso vê-la com suas asas e todos os seus pintinhos embaixo delas. E Deus é tão perfeito que não dá à galinha mais pintinhos que ela não possa cobrir. E eu posso olhar e ver lá em cima um gavião, lá, dessas aves de rapina, esperando que um pintinho saia debaixo da asa. Ele não voa, ele não dá rasantes, ele espera apenas que o pintinho saia debaixo da asa. Porque aquela ave de rapina sabe que a galinha, mesmo pequena, ela é feroz na proteção dos seus filhos. E ele a respeita. Mas de repente, debaixo das asas, sai lá um pintinho atrevido e fica ali pela periferia da galinha, ciscando. Posso ver a preocupação daquela galinha olhando para aqueles pintinhos ali, e aquele mais atrevido que sai. Mas o gavião lá em cima olha, e ele certamente deve calcular. Até que eu chegue lá embaixo, ele já correu para debaixo das asas. Então não adianta. O gavião espera a hora certa, em que não haverá tempo do pintinho chegar até estar debaixo das asas. Mas o pintinho se atreve mais. Sabe, ele começa a crescer e ele fica então mais ousado. E começa então a se afastar mais e mais da proteção. E quando ele faz isso, o gavião dá uma rasante violenta. E o pintinho acabou. A galinha perdeu e ele sumiu. Quando nós não damos honra a Deus, quando nós nos bastamos, quando você acha que a sua vida é o bastante e você tem plena capacidade de administrá-la, você não precisa de Deus. E quando você tem a convicção de que você não precisa de Deus, você acha que se basta. Então o inimigo espiritual, ele sabe que você está fora da proteção e do alcance dessa
cobertura, desse espectro. E quando ele vem para destruir. E alguns são arruinados, sem reversão. A palavra desta noite diz que Israel foi dado aos inimigos, foi dado à destruição, porque se afastaram de Deus. Você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, de sacerdote, você não precisa de denominação, você precisa de Deus. Sabe, nós podemos arrumar um jeito de viver sem algumas coisas. Quando eu tive problemas aos 18 anos, perdi órgãos importantes como pulmão, como costelas, fiquei tortinho, mas estou há quase 40 anos vivendo assim. Me adaptei. E vivo naturalmente, sou uma pessoa absolutamente normal, porque pude compensar, pude administrar a deficiência. Nós vivemos, às vezes, mutilados de alguns órgãos. Nós vivemos em qualquer condição nessa terra, porém não vivemos sem a presença e a proteção de Deus. Não se engane, queridos. Não se enganem. Há uma sensação que você tem, às vezes, de potência, de capacidade, de autossuficiência. E às vezes somos até arrogantes quanto a isso. Tenho absoluta convicção de que me basto, de que sou capaz de cuidar da minha vida. Algumas pessoas pensam que às vezes a capacidade intelectual te é suficiente. Durante muito tempo, buscar a Deus era uma coisa de pobres, porque os ricos não tinham necessidade de Deus, eles se sentiam suficientes. Tudo podia com dinheiro resolver. Isso mudou bastante. Hoje nós temos entre nós e temos entre o povo de Deus muitas pessoas abastadas. Deus é a essência de tudo que possamos ter nessa vida. A palavra de Deus hoje tem algumas direções importantes. A primeira direção da palavra de Deus hoje é pegar uns pintinhos atrevidos que insistem em ficar fora do alcance da proteção de Deus. Vocês são amados de Deus. Deus não tem prazer no seu sofrimento. A primeira palavra do Espírito de Deus hoje para o teu coração é este: venha para debaixo da minha proteção. Para isso basta apenas que você tenha na tua boca glorificação, louvor e bendizer. Esse é um tempo da tua vida de renovo espiritual, é um tempo de restauração espiritual, é um tempo de uma vida nova, que existe, que está ao teu alcance, mas que você não desfrutou. Deus não tem controle detalhado da nossa vida, conhece pormenores da nossa vida. E é verdade que nós somos o povo de Deus, Ele está sempre ao nosso lado. Porém, há situações que Deus está contra nós. Mesmo quando está contra nós, Ele é por nós. Há uma diferença de Deus estar contra nós e de Deus ser nosso adversário. Porque se Ele fosse nosso adversário, então Ele não nos amaria. Ele é contra nós por um tempo, porque Ele nos ama, porque Ele está ao nosso lado. E Ele é apenas um pai que castiga o filho amado. E às vezes Ele impede os nossos planos, e agindo contra nós exatamente porque está trabalhando para o nosso bem maior.
Deus não quer o cumprimento dos planos, alguns que vocês têm. Como você não impede pela tua razão de escolha, pela tua vontade, então Ele impede de outra forma. Ele faz algo que possa fazer você acordar. Ele te tira porque te ama e te devolve depois quando você mudar. Isso aconteceu com Israel. O livro de Abacuque, se você ler, você pode perceber a aflição do profeta dizendo: Deus, o teu povo está gemendo, o teu povo está sofrendo. Ele está brigando com Deus, porque ele não entende porque o povo amado de Deus, possa ter sido invadido, tomado escravo. Abacuque não entende como que os utensílios da casa de Deus foram levados pelos caldeus. E eles agora brincam com os utensílios da casa do Senhor. Mas os hebreus foram escravos por aquilo que nós lemos. Saíram da presença de Deus, fizeram deuses para si, não reconheceram toda a história de providência que Deus operara sobre o povo de Israel. E agora então, foram invadidos por uma nação ímpia, impiedosa, maligna, terrível. E os profetas todos se levantam e dizem: nós somos o teu povo, Deus. E passo por essa humilhação. Eu sou o teu povo, eu te sirvo. O Senhor capacitou alguém para que te tomasse algo, mas ainda Ele está do teu lado. Ainda Ele está a teu favor, apenas esperando a mudança. No livro de Daniel, você encontra a queda da Babilônia, no capítulo 5. Os caldeus dominavam por um tempo, fizeram na Babilônia uma proteção imensa, um muro imenso. Ele era alto e era muito largo. Era impossível você entrar na Babilônia. Era impossível invadi-la. Então, diz o livro de Daniel, nos primeiros capítulos, que o rei gostava de fazer grandes festas, juntavam milhares, e ele era muito vaidoso, então ele queria muita gente, para que ele pudesse então sentar-se na sacada e ver a todos, e todos pudessem vê-lo também. E ele reunia todas aquelas milhares de pessoas, primeiro para adorar deuses estranhos, e depois para satisfazer o seu ego, o seu orgulho. E o livro de Daniel conta que ele se embriagava tomando vinho nos utensílios da casa de Deus, que tinham sido tirados lá de Israel invadida. E ele brincava com os utensílios de Deus, utensílios santos, e andava bêbado no meio das mulheres de concubinas, e brincavam. Todo o poder estava com os caldeus. Todo o poder, toda a terra e todo o domínio estava sobre eles. A Babilônia era impossível de ser invadida. Mas diz a palavra de Deus que no alto da festa, no alto da bebedeira, no alto de toda aquela comemoração, enquanto eles bebiam, festejavam e brincavam com o poder de Deus, os medos e persas, que eram um povo infinitamente inferior em capacidade bélica, descobriram que não dava para entrar por cima dos muros da Babilônia, mas podiam entrar pelos tubos, pela tubulação subterrânea que havia sobre a Babilônia. E os medos e persas
enquanto os caldeus festejavam toda a sua opulência, todo o seu domínio, todo o seu poder, eles invadiram a Babilônia. E numa certa altura da festa, aparece uma mão na parede, aparecem dedos na parede, e o rei, embebedado por aquilo tudo, por aquela festa toda, olha e vê aqueles sinais, e diz a palavra de Deus que ele treme. Diz a palavra de Deus que os seus joelhos ficaram trementes, e ele pede que alguém entre e revele aquilo. Chamado lá pessoas para revelarem o que significava aquele dedo na parede, ninguém fora capaz de traduzir. E a sua mãe então diz: há um homem aqui entre nós que pode fazê-lo. E o rei então lhe faz promessas de dádivas e pede que ele entre. E Daniel é colocado na frente do rei, embriagado. E o rei lhe oferece vantagens, riquezas, e ele não aceita. E ele interpreta aquele dedo na parede. E todos vocês sabem que aquilo representava o fim do tempo dos caldeus. O rei havia sido colocado na balança, havia sido pesado, havia sido medido, e aquele era o sinal do fim do seu tempo. As pessoas podem levantar contra você, mas é só por um tempo. Não há ninguém que se levante contra a tua vida, que vá ficar perpetuamente vivendo das coisas que te tomou, das coisas que te roubou, das coisas que te levou. É só um tempo. Diga assim: os meus inimigos têm pouco tempo. Não há ninguém que possa invadir o povo escolhido de Deus. Não há ninguém que possa roubar utensílios. Não há ninguém que possa te tocar. Que possa te tocar e ficar intocável por todo o tempo. Naquela noite, diz a palavra de Deus, ele morreu. E enquanto ele morria, medos e persas pelos tubos entravam e tomavam-lhe o poder. Terminou naquela noite todo o império caldeu. E Deus capacitou medos e persas. E quando eles tomaram o poder, o domínio político daquele tempo, mudaram a história. Estes medos e persas foram os que levaram de volta Israel para o seu lugar. Deus lhe fez que entrassem pela tubulação, deu a eles vitória, deu-lhe estratégia. Eles tomaram o poder, mas Deus já tinha decidido, dou-lhe o poder para que o meu povo que está aí seja liberto. E a palavra de Deus conta no livro de Daniel, que o profeta foi colocado em grande autoridade, e que todo o governo medo-persa contribuiu para que os hebreus voltassem. E quando eles voltaram, diz a palavra de Deus, quando construíram os muros, os templos e voltaram à cidade, foram abençoados, voltaram com os utensílios que haviam sido roubados, voltaram com riqueza nas suas mãos, voltaram para ser bênção no mesmo lugar onde tinham sido levados escravos e roubados. Deus não se levanta por muito tempo. Deus se levanta porque te ama. Se levanta contra você porque é Pai.
e se levanta por pouco tempo, e quando ele te devolver, vai te devolver muito mais, muito mais, muito mais. Às vezes você fica dizendo assim: os meus inimigos me roubaram, fizeram injustiças contra mim, e estão aí todo fogoso, gostoso, desfrutando daquilo que, da minha miséria, do meu choro, do meu pranto levaram. Eles se sentem seguros, como o rei. Sabe, eles estão lá se divertindo, eles estão lá sobejando, na sua segurança, no seu conforto, na convicção de que não são tocados. O Salmo 73 diz que o caminho deles é escorregadio. Ai das pessoas que agiram como injustiça contra a tua vida. Ai das pessoas que se levantaram contra você. Ai das pessoas que te tocaram, pois elas têm o seu tempo contado. Tem a sua hora medida. Esse é o tempo que o dedo visível de Deus indica que esta noite a reversão dessas vidas ocorrerão. Este é o momento que você deve esquecer de ficar reclamando das derrotas. Procure as razões. E a principal razão é quando você se afasta de Deus e murmura. O Senhor te ama e por isso permitiu. É chegado a hora da reversão. O Espírito de Deus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O tempo da vossa derrota terminou nesta noite. O tempo dos vossos inimigos encerrou nesta noite. O dedo de Deus está medindo essas vidas. Ninguém que lhes fez mal ficarão intocáveis nessa vida. Mas para que você receba esta bênção, você faça por Deus tudo que você deixou de fazer nesse tempo. Se você fez um pouco, faça mais. Eu não estou falando de dinheiro, gente. E não estou falando de coisas materiais. Eu estou falando do espiritual, queridos. Glorifique a Deus como você nunca o fez. Levante as suas mãos para os céus como você nunca o fez. E faça mais, e mais, e mais, e muito mais. Quanto mais glória a Deus você der na tua vida, quanto mais você dizer: o Senhor é a minha graça, é a minha unção, Ele me basta e eu dependo dEle, mais a tua vida será abençoada, mais a tua vida crescerá na direção de vitória, e mais você estará debaixo das asas do Senhor. Eu olho para os céus, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem de Deus. O meu socorro não vem da minha sabedoria, do meu conhecimento, do meu dinheiro. O meu socorro vem de Deus. Meu socorro não vem de uma religião, meu socorro não vem de um homem, o meu socorro vem de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quebro toda a maldição que há sobre a tua vida, eu quebro toda a ordem maligna que se opera sobre a tua casa, eu me levanto contra tudo que é contrário à tua vitória. Eu determino em nome de Jesus
que os inimigos não toquem a tua casa, não toquem o teu trabalho, não toquem a tua empresa, não toquem o lugar onde você ganha dignamente o pão. Não tem poder contra você, nem obra de feitiçaria, nem inveja, nem ciúme, nem absolutamente nada tem poder contra a tua vida, porque o Senhor dá ordem para que a graça chegue até você, porque os teus inimigos estão destruídos nesta noite. O Senhor muda a tua sorte. O Senhor muda a direção dos teus dias. Não se levante contra os inimigos, não precisa falar mal. Abençoe-os até com o seu perdão, com a sua misericórdia. E o Senhor estará devolvendo a você aquilo que te pertence e estará colocando muitas vezes mais. Em nome do Senhor Jesus, vos entrego esta palavra para que vocês a recebam com todo o poder. E eu queria dizer a vocês, queridos, voltem para baixo das asas da galinha. E eu dizia assim, olha, gavião dos infernos, vai embora, porque esse pintinho aqui não é atrevido. Esse pintinho vai ficar debaixo das asas do Senhor. Amém? O Senhor pega pela tua orelha e diz assim, pintinho, de volta para debaixo das asas do Senhor. Diga assim, gavião, vai embora. Em nome de Jesus. Amém.